Fala, povão, tudo bem com vocês? Comigo tá sussa, tranquilidade, sucesso total. É o seguinte, hoje a gente vai conversar sobre ligações químicas, tudo bem? E por que nós devemos conversar sobre ligações químicas? Por que devemos estudar sobre ligações químicas? É o seguinte, olha só. Na natureza não tendemos a encontrar átomos em sua forma isolada. Como assim, Wesley? Não tendemos a encontrar um átomo de hidrogênio ali, ou um átomo de carbono ali, quem sabe um átomo de magnésio por ali. Não, não é bem assim. O que acontece é que os átomos, eles tendem a se ligar entre si, pode ser átomos de espécies químicas diferentes, ou átomo de espécie química igual. Tá bom? Mas a pergunta é, qual é a finalidade que um átomo se liga ao outro? Já vou te falar, estabilidade eletrônica. Vamos fazer um comentário aqui. Eu tenho certeza que grande parte de vocês que estão me assistindo, tá, almeja, aspira em ter estabilidade em uma área da sua vida, como por exemplo a área financeira, tá? Mas o que é mais interessante disso tudo é que cada um de nós temos um ponto de referência do que é ter estabilidade financeira. Não é verdade? Como assim, Wesley? Muita gente acredita que ter estabilidade financeira é ser um grande empresário, ou ser um servidor público, que está na moda, ou viver bem com o que se tem, não é? Pois é, no mundo da química acontece uma coisa assim, vamos dizer, parecida, tá bom? É mesmo, essa? Vamos dizer que os átomos da natureza, eles têm um ponto de referência do que é ter estabilidade eletrônica. E qual é o ponto de referência de estabilidade eletrônica? Vocês já ouviram falar dos gases nobres? Pois é, aqueles gases nobres, eles têm uma propriedade bastante específica. Como assim, Wesley? Eles praticamente não reagem. Eles praticamente são inertes. Wesley, eu já ouvi falar que os gases nobres nunca reagem, já li em algum lugar. Beleza, é porque na química nunca e sempre é muito tempo, tá? Então eu prefiro falar, praticamente não reage, praticamente são inertes. Tudo bem? Então, o que acontece? Mas Wesley, não reagir é uma coisa boa? Não, vou dizer assim, não reagir é uma coisa boa? Olha só, para o caso dos gases nobres, por que eles não reagem? Porque eles já são estáveis, eles já estão bem com a vida, entendeu? Então eles não precisam de fazer mais nada. Por que, Wesley, eles não reagem? O que traz um caráter tão especial assim para os gases nobres? É o seguinte, com exceção do hélio, os gases nobres, eles têm 8 elétrons em sua camada de valência. E o hélio, Wesley, tem 2. Agora eu estou te apresentando a regra do octeto. O que é a regra do octeto? É ter 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Então isso é um referencial de estabilidade para os outros átomos. Então eles fazem o seguinte, para atingir essa regra. Eles se ligam entre si para conseguir chegar a essa tal estabilidade tão desejada que os gases nobres têm. Beleza? Olha só, já ouviu falar aquela frase, toda regra existe uma exceção? Aqui se aplica basicamente isso. Por que, Wesley? Porque os elementos representativos, eles tendem a seguir digamos assim, fielmente essa regra. Wesley, e os elementos de transição? Os elementos de transição são os caras meio estranhos. Por que, Wesley? Porque eles assumem uma configuração eletrônica um pouco diferente, aí eles conseguem ter uma relativa estabilidade. Tudo bem? E não segue a regra do octeto. Mas isso nós iremos falar um pouquinho à frente com mais detalhe, tá? Não se preocupe não se avexa. Então é o seguinte, basicamente, já que nós estamos falando de ligações químicas, nós iremos falar basicamente de 2 tipos de ligação, tá? Foca aí, não viaja não. Olha só. Wesley, já vi falar de 3 tipos. Vamos lá, olha só. Nós iremos falar da ligação iônica, nós iremos falar da ligação covalente. Wesley, já ouvi falar da ligação metálica. Beleza, nós iremos falar da ligação metálica. Mas eu vou deixar como uma espécie de um coringa, beleza? Nós iremos falar um pouquinho mais à frente. Sussa. Seguinte, ligação iônica. Wesley, ligação iônica, eu já ouvi falar do negócio de íon. Isso aí, tá? Mas nós iremos falar um pouco mais detalhado na próxima aula. Não preocupa não. Olha só, ligação iônica. Olha só, eu tenho um átomo tentando se ligar a outro. O que acontece? Esse átomo aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai perder um elétron, tá?
e esse outro aqui vai ganhar esse elétron, tá bom? Isso aí, quando eu estiver nessa situação, o que eu tô? Eu tô tendo uma ligação iônica. Olha só, vai existir átomos que vão tentar se ligar. E sabe o que eles vão fazer? De vez de um perder e outro ganhar o elétron, eles vão compartilhar aqueles elétrons que eles têm na sua camada de valência, para conseguir atingir a estabilidade sonhada de um gás nobre. Beleza? Então é uma mão lavando a outra. Quando eu tiver esse tipo de situação, eu tenho o quê? Ligação covalente, compartilhando elétrons. Sussa, né? Então olha só. Mas não é simples assim. Tipo, que nem eu falei da ligação iônica. Um átomo está aqui, vai perder um elétron, e o outro vai ganhar esse elétron, tá? O que acontece? Não é um simples jogo de peteca isso aí, tá bom? Existem energias que estão envolvidas nesses processos, tá? Bora comentar um pouco sobre elas. Olha só. Para um átomo perder um elétron, sabe o que eu vou ter que fazer? Vou ter que aplicar uma energia para que ele consiga perder esse elétron. Tá bom? Que energia é essa, Wesley? Energia de ionização. Tranquilo? Então, o que seria energia de ionização? Anota aí no seu caderno, tá bom? Vou editar. Energia de ionização é a energia necessária para que se retire um elétron da camada de valência de um átomo, sendo este átomo no estado fundamental ou neutro, no estado gasoso e isolado. Fechou? Copiou aí, né? Tranquilo. Olha só. O átomo que vai ganhar, ele também vai ter envolvimento de energia no meio, tá bom? Como assim, Wesley? Olha só. O átomo tá lá de boa. Vai se ligar com outro átomo que está lançando o elétron para ele, está doando elétron para ele conseguir chegar aonde? Na regra do octeto, beleza? Então tá vindo uma carga negativa, porque elétron é carga negativa, você concorda comigo? Então ele tá lá de boa, então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que acomodar toda essa energia negativa nele, tudo bem? Ou seja, quando ele começar a acomodar essa energia nele, ele vai haver uma variação energética. Essa variação de energia nós chamamos de afinidade eletrônica. Copia aí. A afinidade eletrônica é a variação de energia que um átomo sofre a partir do momento que um elétron entra em sua eletrosfera, sendo este átomo no estado gasoso, isolado, neutro ou no estado fundamental. Fechou? Tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Olha só, falamos de ligação iônica, agora iremos falar sobre o que? Ligação covalente, onde existe o compartilhamento de elétrons. Olha só. Se dois átomos de espécie química diferente tendem a se ligar compartilhando seus elétrons, cada um deles terão uma espécie assim de força para atrair um elétron do outro. Vocês estão me entendendo? É tipo uma briga de cabo de força, tá bom? Então é tipo assim, um átomo vai conseguir puxar o elétron do outro com mais força e o outro com menos força, né? Tudo bem? O que seria isso? Isso seria a eletronegatividade. Então, cada átomo tem uma eletronegatividade diferente. Ou seja, cada átomo tem uma capacidade diferente de atrair, tá bom? Elétrons em uma ligação química. Tranquilo? Agora eu preciso fazer um comentário muito importante aqui com vocês. Não existe ligação química 100% iônica, ligação química 100% covalente e ligação química 100% metálica. Wesley? Deixa eu te explicar o porquê. Quando nós tratamos que um elétron ele é uma nuvem, nós temos na ligação química uma densidade eletrônica como uma nuvem. Quando os átomos eles se aproximam com o outro e tem eletronegatividade diferente, um tem o quê? Mais força do que o outro. Olha só, se a força de um átomo de atrair a densidade eletrônica para si for tão forte, o que nós temos? Uma ligação química com a característica iônica. Por quê? Por causa que a atração, a capacidade de um átomo atrair é tão forte que o outro átomo ficou praticamente sem densidade eletrônica. Tudo bem? Então nós temos o quê? Uma ligação química com característica iônica. E quando isso acontece, Wesley? Quando a diferença de eletronegatividade for maior do que 1,7. Fechou?
Olha só, agora, quando eu tenho átomos de espécie química igual, o que acontece? O compartilhamento da densidade eletrônica é praticamente igual, não é verdade? Então, o que nós temos? Nós temos uma ligação química, o que? Com a característica, o que? Covalente. Beleza? Sussa, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso com mais detalhe. Essa aqui é uma aula de introdução. Fechou? Olha só. Para nós conseguirmos, digamos assim, representar isso num papel, essas ligações químicas e tal, nós temos símbolos, tá? Aqui, ó, símbolos. E como nós chamamos esses símbolos? Símbolo de Lewis, né? Ah, Wesley, símbolo de Lewis, por que esse nome? Por causa que foi uma homenagem a um grande químico norte-americano chamado Gilbert Newton Lewis, que criou uma maneira de nós representarmos os elétrons da camada de valência de um átomo. Como assim, Wesley? Olha só. Digamos que existe um tal átomo Z, tá? Pronto, Zzinho. E esse átomo Z, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. O que Lewis pensou? Nós podemos representar de forma de bolinha. Aqui, ó, pronto, bolinha. Não é pontinhos, né? Aqui, ó. Se ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, nós representamos por pontinho. Mas nós também podemos representar por X. Um X aqui, outro aqui, outro aqui. Tudo bem? E nós podemos representar por círculozinhos, tá? Aqui, ó. Um círculo aqui, outro aqui. Então, esses símbolos aqui seriam o quê? Os elétrons da camada de valência de um átomo. A camada mais externa. Fechou? Sussa, né? Olha só. Na tabela periódica, você já sabe que tem as famílias, não é? A família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Beleza? Olha só. E a 8A que seria dos gases nobres, né? Então, olha só. A partir do símbolo de Lewis, você já sabe que a família 1A, todos os átomos que estão lá, eles vão ter quantos elétrons na camada de valência? Um elétrozinho. Então, como nós podemos representar todos eles? Tipo assim, vou colocar X para ser uma maneira genérica, tá? Com um elétrozinho aqui, ó. Beleza? Se tá na família 3A, como nós podemos representar isso? Vou colocar um X aqui, ó. Com 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos significam o quê? Que esses átomos têm o quê? 3 elétrons na camada de valência. E se eu tiver na família 6A, eu vou representar como? Com 6 elétrons na camada de valência, ou seja, com 6 pontinhos. Beleza? Na próxima aula nós iremos conversar sobre o quê? Ó, ligação iônica. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau!